Programa Revelação Cósmica. Apresentação Rodrigo Freitas. Mais uma ação do Projeto Orbo. Filie-se espiritualmente a esta ideia. Olá amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Freitas e estamos iniciando agora mais um programa Revelação Cósmica transmitido através da rede GUBEF. Espero que vocês tenham tido um bom carnaval e o ano começa agora, né? Para muitos o ano começa só depois do carnaval. Enfim, queria antes de mais nada parabenizar o pessoal do Projeto Orbo, a equipe que mantém o site funcionando, pelo novo layout, ficou muito bacana. Então, obrigado a todo mundo que ajuda a manter o site funcionando. E lá vocês vão encontrar a agenda de Jean Valjean, artigos, vídeos, enfim, um conteúdo muito bacana de Jean Valjean e de outros autores também que estão vinculados ao Projeto Orbo, inclusive esse que vos falo. Lembrando sempre que quem quiser conferir os programas anteriores, até para poder entender melhor alguns assuntos que a gente vem comentando aqui, pode acessar o site, que os programas estão lá, ou então pode ir direto no YouTube, digita lá Rodrigo Freitas, Revelação Cósmica, que vai poder conferir todos os programas. Como de costume, vamos começar lendo aqui um trecho de um livro, e desta vez o livro escolhido foi em função de um comentário deixado em nosso canal do YouTube, aqui pelo usuário Gabriel, e ele fala que descobriu algo interessante, lendo aqui o livro de Allan Kardec. Enfim, vamos ler aqui exatamente o trecho que ele fala, e vamos também ler um pouquinho mais, para poder, em seguida, eu fazer alguns comentários a respeito. Então, o livro escolhido é A Gênese, de Allan Kardec. Allan Kardec se baseava nas informações de outros médiuns, né? Allan Kardec não era médium, mas mesmo assim ele conseguiu estudar o assunto e codificar uma doutrina, digamos assim, que hoje em dia é tida como uma religião, mas o próprio Allan Kardec deixou bem claro em seus livros que o assunto não estava esgotado e muito mais haveria ainda de vir ao conhecimento da humanidade. Então, vamos realizar aqui o trecho do livro e depois a gente faz alguns comentários. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. 20. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem se conciliar com a bondade de Deus. Pergunta-se por que ele, neles, criou a necessidade de mutuamente se destruírem, para se alimentarem uns às custas dos outros. Para quem apenas vê a matéria e restringe a sua visão à vida presente, certamente há de isso parecer uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus, do ponto de vista humano, medindo sua sabedoria pelo juízo que fazem dela. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam, não lhes permitindo a curta visão de que dispõem apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar a ele
a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está na roupa corporal, do mesmo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que persiste e sobrevive ao corpo. Este princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Pois, que importa que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Não deixa por isso de ser espírito. É precisamente como se um homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes. Não deixaria por isso de ser um homem. Por meio do incessante espetáculo da destruição, Deus ensina aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Irão questionar: Deus não podia chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se destruírem entre si? Desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que esta não existirá mais num ponto do que noutros. Se não compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos tentar a pesquisa da razão do que nos pareça defeituoso, tomando por medida este princípio. 2 pontos, em negrito. Essa é uma frase bem importante para a gente poder fazer os comentários em seguida. Vamos lá. Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Portanto, em tudo, procuraremos a sua justiça e a sua sabedoria e nos curvemos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Percebam, meus caros amigos e amigas, que Allan Kardec, na época em que estava estudando e decodificando os ensinamentos e, enfim, compilando seus livros, na verdade ele parte desse pressuposto, né, que Deus deve ser infinitamente sábio e justo, ou seja, perfeito. Por isso é que fica complicado para qualquer um, especificamente naquela época, distinguir entre um Deus perfeito e quem criou o universo com tamanhas imperfeições. Então, como fica difícil distinguir entre essas duas pessoas, entre aspas, né, Deus e o Criador do universo, Kardec acaba justificando a destruição dos seres vivos uns pelos outros dessa forma, né? Ou é uma questão de falta de capacidade de compreender, ou é qualquer outro motivo, menos a verdade, entre aspas, né? Qualquer explicação é melhor do que a verdade, como a Jean-Val Alain costuma brincar. É porque realmente é impossível conceber um Deus, entre aspas, criador, né? Um criador universal com defeitos, que criou algo que não é perfeito e que é um universo problema e que, segundo alguns livros aí dos povos da antiguidade, sequer deveria ter sido criado. O melhor mesmo era que esse universo nem existisse, de tão imperfeito e problemático que ele é. Mas essa aparente verdade é muito dura de ser percebida, especificamente quando a gente começa a tentar entender por que as coisas são do jeito que são e por que Deus criou desse jeito, não é? Enfim, penso que Deus existe, eu acredito em Deus, mas penso que é algo que é diferente do Criador universal. Deus aparentemente está em tudo, mas ele não impede ninguém de criar coisa alguma e nem impede ninguém de cometer maldades e coisas do tipo, né? A justiça divina, ela age sempre a posteriori.
ela não evita. Se eu quiser aqui pegar uma faca e matar o meu amigo aqui que está do meu lado, dificilmente Deus vai interromper. Mas se eu fizer isso, eu vou estar suscetível às leis aí da existência e vou acabar me complicando, atraindo para mim karma negativo. Porém, acredito que Deus está presente em todos, em tudo, e Deus é só amor, Ele não age, né? Ele só ama. Ele é perfeito, sempre foi, não teve um princípio, nem terá um fim. Enfim, são conceitos bem complexos para a gente tentar discutir a partir da condição humana, principalmente de uma humanidade que é completamente ignorante com relação ao contexto cósmico e ao contexto espiritual que nos rodeia. Então, fica aqui o comentário, apenas fazendo essa ressalva. Era impossível na época, creio eu, falar sobre Javé, falar sobre os problemas que Jean Valjean, na atualidade, vem abordando em seus livros e palestras, porque a verdade, se é que isso tudo é verdade, realmente tem pouco lugar no psiquismo humano para poder ser semeado. E os espíritos só podem semear de acordo com a capacidade dos médiuns, e como já foi dito, Allan Kardec não era sequer médium, era alguém que estava estudando esses assuntos. Ok? Espero que vocês tenham gostado e espero que isso sirva também para vocês refletirem um pouco. Vamos então agora continuar analisando as coisas que estão ocorrendo e que tem a ver também com a questão cósmica que nos rodeia. Encontrei essa semana algo bem interessante aqui na internet e vou compartilhar com vocês. Esse artigo está no site Galeria do Meteorito, né, para quem quiser conferir. Então vamos ler aqui. Com o mandado da ONU, a Agência Espacial Europeia, ESA, e outras agências espaciais de todo o mundo estão prestes a criar um grupo de alto nível para ajudar a coordenar a resposta global dada a um asteroide que um dia venha em direção à Terra. Pela primeira vez, as agências espaciais da América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e África irão trabalhar juntas com o intuito de estabelecer um grupo de peritos e de criar uma defesa real para possíveis ameaças de colisões de asteroides que poderiam um dia atingir a Terra. Dos mais de 600 mil asteroides conhecidos do nosso sistema solar, mais de 10 mil são classificados como objetos próximos da Terra. Isso porque suas órbitas estão relativamente próximos da órbita da Terra. Uma prova dramática de que qualquer um destes objetos pode colidir com o nosso planeta aconteceu há cerca de um ano. No dia 15 de fevereiro de 2013, um objeto desconhecido com um diâmetro aproximado de 17 ou 20 metros explodiu acima de Chelyabinsk, na Rússia. A sua velocidade no momento da aproximação era de 66 mil km por hora. E sua explosão foi 15 vezes mais potente do que a bomba atômica de Hiroshima. A onda de choque resultante causou danos generalizados e lesões, tornando-se o maior objeto natural conhecido por ter entrado na atmosfera desde o evento de Tunguska, em 1908, que destruiu uma área de floresta remota da Sibéria. Um grupo de planejamento, SMPAG, foi criado juntamente com um fórum técnico com o mandato do Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, UNCOPUS. Esse grupo irá desenvolver uma estratégia para reagir a uma possível ameaça de impacto de um asteroide. A SMPAG também irá desenvolver e aperfeiçoar um conjunto de missões individuais e cooperativas para interceptar um asteroide, afirma Detlef Kochny, chefe do segmento dos objetos próximos da Terra, NEO, e oficial do escritório Space Situational Awareness, SSA, da ESA.
Devemos executar missões de teste e avaliação para testar a nossa tecnologia antes que uma ameaça real aconteça. A primeira reunião organizada pela ESA aconteceu no início de fevereiro, no Centro de Operações em Darmstadt, na Alemanha. Mais de 30 representantes de 13 agências espaciais, 7 ministros do governo e da ONU deverão compartilhar conhecimentos e pesquisas recentes relacionadas a impactos de objetos com o planeta Terra e deverão então desenvolver um plano para os próximos 2 anos. Como primeiro passo, o grupo vai estudar as capacidades organizacionais e operacionais de cada agência, tecnologias específicas e habilidades científicas, e verificar o que cada um pode fazer de melhor para contribuir com esse importante trabalho, completa Detlef. O engraçado é que existem pessoas que pensam que não vale a pena investir nesse tipo de assunto antes de resolver os problemas mais importantes da humanidade, como a fome, a miséria, enfim, erradicar a pobreza do mundo. Investir em hospitais, em escolas, coisas do tipo. Eu penso que é muito importante cuidar dessas necessidades básicas para a nossa evolução, inclusive provavelmente até mais importante do que procurar se defender de algum meteorito, enfim. Mas o grande detalhe que eu acho que a humanidade ainda não percebeu é que se a gente não investir nesse tipo de coisa, tudo pode desmoronar em 1 segundo. A nossa existência, ela pode deixar, ela está comprometida, né? E assim como os dinossauros, que acabaram deixando de existir devido a um choque, né, de um corpo celeste com o nosso planeta. Enfim, do mesmo jeito, isso pode acabar um dia com a humanidade. Então é importante que a gente comece a tentar monitorar e ter um plano para agir, porque o universo está longe de ser perfeito. As coisas que ocorrem nesse universo, muitas delas a gente pode comparar como uma espécie de roda que foi posta para girar e que ninguém consegue interrompê-la, né? E nem controlá-la devidamente em todos os seus aspectos. Então, acidentes ocorrem, choques entre corpos celestes também ocorrem, e uma raça que pretende evoluir tecnologicamente e conquistar outros mundos, enfim, solucionar os problemas que existem no planeta, precisa também se preocupar em se preservar e preservar o próprio planeta desses choques. Então eu fiquei feliz aí com a notícia. Ainda bem que até o momento diversos amigos de outros mundos estão aí com seus olhos voltados para o planeta Terra, e eu penso que eles têm nos ajudado durante os últimos aí 10 mil anos, pelo menos, nos protegendo de alguns desses corpos aí que vêm em direção ao planeta. Existe inclusive no YouTube, para quem quiser conferir, alguns vídeos que mostram esse cometa que caiu em Chelyabinsk, que foi citado aí nesse artigo que a gente acabou de ler. Mostram alguns OVNIs, né, destruindo ou partindo esse meteoro para que ele pudesse ser destruído pela atmosfera antes de cair na Terra, porque senão o impacto seria bem mais problemático. Para quem acredita, bem. Para quem não acredita, é indiferente, né? Apenas um detalhe que não compromete a importância aqui do assunto. Mas eu penso que eles estão nos ajudando, porque senão a quantidade de meteoros e meteoritos que passa raspando aqui, que pode estar vindo aqui para a Terra, é muito grande. Então penso que eles têm nos ajudado aí de alguma forma. Ou pelo menos prefiro pensar que sim. Enfim, tem muita gente que tem medo de extraterrestres, que não gosta do assunto, que quando fala disso lembra logo de abduções e de violência e de coisa desse tipo.
mas a grande maioria dos seres que estão por aí observando a Terra desejam a evolução dessa raça de macaquinhos que hoje em dia habita o planeta e que apenas nos últimos segundos da sua existência começou a se desenvolver tecnologicamente falando. E inclusive eu me lembrei agora de registrar aqui um comentário sobre um programa que estreou na Nat Geo chamado Cosmos, estreou recentemente, e eles fazem algo que eu acho bem interessante. É algo que eu fiz nos primeiros vídeos aqui desse programa que a gente está transmitindo, que é justamente procurar situar uma linha do tempo desde o início do Big Bang até os dias de hoje, né? E eles fizeram isso de uma forma brilhante, né? Para que a gente possa entender de uma maneira mais fácil. Eles compararam o início a partir da teoria do Big Bang, que deve ter ocorrido há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás, como sendo o dia 1º de janeiro do nosso calendário. E aí eles vão narrando as coisas que vão ocorrendo, né? Que no início não existia luz, depois as primeiras galáxias foram se formando, as primeiras estrelas foram surgindo, os planetas, e ele vai mostrando quando é que surgiu a Terra, quando é que surgiu o nosso sistema solar, né? E é mais fácil de entender, então eu recomendo aí a quem quiser conferir, que procure aí no YouTube, procure no site da Nat Geo esse programa, que lá pela metade do primeiro episódio eles fazem essa analogia bem interessante. E um outro detalhe importante é perceber que o ser humano, o Homo sapiens, surgiu há apenas 160 mil anos nesse contexto. Ou seja, na escala de tempo que eles estão utilizando, que é de um ano, o Big Bang tendo ocorrido no dia 1º de janeiro, é como se nós apenas surgíssemos nos últimos segundos da última hora do último dia do calendário, né? No dia 31 de dezembro, nos últimos segundos é que surge o ser humano. Então, Jean Valjean inclusive costuma dizer sempre que essa raça é uma raça bebê, é a raça bebê do universo, foi a última raça criada, como ela foi criada a gente já discutiu aqui em episódios anteriores. Os próprios documentários aí que passam no History Channel também defendem a tese dos astronautas do passado, né, que algumas raças aí aparentemente realizando manipulação genética num certo hominídeo que já existia aqui nesse planeta, é que acabaram criando o Homo sapiens, né? E é interessante também analisar que quando essas raças chegaram aqui, elas já encontraram a natureza, elas já encontraram o planeta semeado pela vida, né? E tudo surgiu através de uma única molécula de DNA que foi gerada nesse planeta, segundo algumas teses, e segundo outras que foi implantada no planeta de fora para dentro. Mas a ciência concorda que tudo se desenvolveu a partir dessa única molécula, né? Enfim, eu sou dos que pensam que nós ignoramos totalmente o contexto cósmico e extraterrestre de outras civilizações, e por isso hoje nos parece absurdo pensar que algumas civilizações já existem há bilhões de anos no universo e que é bem possível que a molécula de DNA não surja ao acaso, não tenha surgido ao acaso, tenha sido algo elaborado e trabalhado ao longo aí de bilhões e bilhões de anos. E, enfim, parece que o projeto Terra é uma das últimas experiências aí que estão sendo conduzidas, com erros, acertos, problemas, participação de diversos grupos, cada um com sua intenção, enfim. E para complicar tudo, parece que no final dos últimos 1000 anos aí, ou vamos dizer aí pelo menos nos últimos 20 mil anos,
parece que o Criador do universo voltou-se para esse planeta e decidiu se mostrar ou se fazer presente para que as gerações de humanos que iriam habitar o planeta nos próximos milênios pudessem ter algum tipo de notícia desse passado e do contexto cósmico que nos rodeia, né? Pena que isso tudo virou uma questão de religião, uma questão de mitos, e hoje em dia a gente só se ocupa com o que vai fazer com que a gente possa sobreviver e ganhar dinheiro, e esquece de estudar algumas questões que poderiam facilitar o nosso contato com outras civilizações de outros mundos, e também esquece de estudar questões de evolução espiritual que me parecem ser a essência do plano que está sendo conduzido aqui nesse universo para sanar os problemas que existem dentro do universo, inclusive em benefício do próprio Criador Universal, que também é um ser problemático. Por pior que pareça falar dessa forma, segundo Jean Valjean, parece que essa é a verdade, ou esse é o panorama que a nossa civilização ainda vai precisar descobrir, para aí sim poder entender por que a gente ficou tanto tempo só vendo OVNIs, sem entender, sem uma visita oficial, por que os governos tiveram contato com isso, mas não decidiram vir a público e falar, decidiram estudar o assunto secretamente até entender melhor do que se tratava. Enfim, segundo Jean Valjean, nem todas as civilizações que estão situadas aí próximo à Terra enfim, nem todas as civilizações do universo conseguiram superar os problemas do DNA de Javé, e algumas sequer conhecem o próprio Criador e são tão ignorantes quanto a gente com relação às suas origens e à origem desse universo. Nós tivemos aqui o privilégio de ter um plano sendo conduzido pelo próprio Javé e que procura esclarecer o ser humano, ou pelo menos prepará-lo para que um dia ele possa ser reintroduzido ao convívio com outras civilizações e possa sim ocupar o seu lugar e contribuir para que o processo obtenha sucesso, né? Enfim, é muito complexo, a gente acaba misturando aqui os assuntos, mas creio que quem vem nos acompanhando, quem já leu alguns livros ou que viu os programas anteriores, consegue entender mais ou menos a nossa linha de raciocínio. Esse é um dos assuntos mais importantes e menos discutidos pela maioria das pessoas, infelizmente, porque na verdade é a chave do mistério da nossa existência. Afinal de contas, por que a gente existe e por que o universo funciona desse jeito? Para a gente poder entender isso, a gente tem que conhecer outras civilizações, tem que conhecer outras perspectivas. A gente não consegue entender como é uma civilização que possui 1 milhão de anos de existência. Nós só possuímos 160 mil anos. O universo existe há 13,7. Então, existem civilizações que têm o dobro, o triplo, 100 vezes mais, 1000 vezes mais, muito, muito mais tempo de existência do que os Homo sapiens. E nós, dentro desses 160 mil anos, só temos notícias históricas e aceitas, enfim, confiáveis, dos últimos 10 mil anos. Antes disso, a gente ignora, pensa que existem mitos e lendas, a gente não sabe exatamente o que ocorreu antes disso. E dentro desses 10 mil anos, na época em que Jesus nasceu, quase que a totalidade das pessoas eram analfabetas, enfim. Dentro desses últimos
anos é que a humanidade começou realmente a se desenvolver de uma forma mais acelerada, né? Apenas depois da Revolução Industrial é que a gente começou realmente a virar uma civilização que usa tecnologia, né? E nós estamos ainda nos primeiros passos. Nos últimos 200 anos, a humanidade evoluiu bastante, e nos últimos 20 evoluiu muito mais do que nos últimos 200. Né? Então, a coisa tá realmente tomando um outro nível, e é muito importante que a gente se desenvolva tecnologicamente, porque só através da tecnologia é que civilizações que também são evoluídas espiritualmente e moralmente falando conseguem habitar o universo e vencer os problemas e as limitações do DNA universal, ou seja, da natureza desse universo. Pelo que Jean Valjean fala, todas as civilizações possuem aí sua cota de problemas para resolver e para administrar. Inclusive, algumas possuem problemas ainda bem maiores do que nós, seres humanos, principalmente no que diz respeito à possibilidade de evoluir espiritualmente e de fazer isso através do livre-arbítrio. Então, é uma questão realmente importante e que nós ridicularizamos, ignoramos, pouco nos dedicamos a tentar entender isso. Seguramente, no dia em que a humanidade descubra que não está sozinha no universo, nós levaremos um grande choque. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos levar esse choque para poder começar a valorizar esses assuntos e dedicar uma parte do nosso tempo livre para tentar entender e nos melhorar. Enfim, espero que vocês estejam gostando dos programas que a gente está tentando desenvolver e que procuram justamente estimular a reflexão em torno desses temas. É muito mais do que um simples programa de ufologia. É um programa que procura fazer as perguntas e tentar elaborar algumas possíveis respostas mais profundas, né? Afinal de contas, todos nós sabemos que estamos sendo observados e monitorados por OVNIs e, enfim, me parece que as pessoas não gostam muito de misturar isso com espiritualidade, com religião, mas para quem deseja realmente entender a verdade por trás disso tudo, eu diria que é inevitável, realmente inevitável, né? Pena que religião é igual a time de futebol. A gente não pode discutir abertamente, porque senão acaba ferindo aí algumas suscetibilidades. Com relação a isso, eu fico positivamente surpreso com relação ao novo Papa. Existe aí a expectativa de que ele comece a falar sobre esses assuntos extraterrestres. Alguns de seus colaboradores lá do Vaticano, inclusive alguns astrônomos, cientistas que estudam o universo, parecem pouco a pouco ir liberando algumas informações bem preciosas, o que nos leva a crer que eventualmente esse Papa está esperando um momento adequado para poder realmente falar um pouco mais abertamente sobre a questão extraterrestre. Eu não tenho a menor dúvida de que o pessoal do Vaticano, os papas inclusive, eles sabem que existe vida extraterrestre. Eles não têm dúvida, né? E o nível de análise que eles fazem é muito mais profundo e já vem sendo feito há certo tempo. Então, creio que muito em breve, se eles assim optarem e desejarem, eles já têm elementos suficientes para poder falar sobre a questão extraterrestre sem necessariamente rasgar tudo que está escrito, né? Muito pelo contrário, a questão cósmica apenas esclarece
a Bíblia, o papel de Jesus, quem é Jeová, o Javé, o ser que se denomina na Bíblia como sendo Deus, Criador, Deus de todos os deuses, Pai de todos nós. Entender quem é Jesus, o que ele veio fazer aqui nesse planeta, o que isso tem a ver com outras civilizações. Não só Jesus, né? Tiveram vários outros seres também engajados nessa missão. Apenas Jesus é o que a gente mais conhece e é seguramente um dos mais importantes dentro desse contexto. Mas existiram outros, né? Existiram alguns seres aí que encarnaram na Índia antes mesmo de Jesus. Eu estou me referindo aqui a Krishna, enfim, mestres aí que optaram por nascer nesse planeta para tentar alavancar aqui a nossa evolução, até porque não existe nenhum problema que esses seres resolvam por nós. Nós mesmos é que temos que nos habilitar e evoluir e resolver os problemas que nós criamos e os outros problemas que foram criados aí antes sequer da humanidade existir. Mas cabe a cada um se esforçar para resolver esse problema, e o máximo que esses seres fazem é optar por nascer aqui para tentar nos inspirar a modificar as coisas. A cada dia que passa, eu me pergunto quanto tempo ainda vai demorar até que a humanidade possa ver notícias relacionadas a esse contexto sendo estudadas e divulgadas na imprensa, nas escolas. Quanto tempo ainda vai restar até que o primeiro contato oficial possa ser feito? Eu creio que o tempo se aproxima e que, enfim, o tempo já é chegado. Apenas do mesmo jeito que a gente não consegue prever quando um fruto maduro vai cair da árvore, exatamente quando a gente não consegue prever, então a gente também não consegue afirmar aqui uma data, enfim. Mas me parece que, inclusive, a pressa maior, me parece que é do próprio Javé e não tanto da humanidade, né? Bem ou mal, nós temos a capacidade de evoluir espiritualmente, mesmo desconhecendo por completo todo esse contexto cósmico que nos rodeia, e em uma vida a gente pode nos livrar do karma e romper com esse ciclo de encarnações aqui nesse planeta e habitar mundos superiores, inclusive, por que não, até mesmo em outros universos fora desse universo, né, que é problemático e imperfeito. Então, se o ser humano pode fazer isso é algo a ser invejado por outras civilizações e talvez até pelo próprio Javé, porque me parece que para eles é mais difícil, né? A questão da mediunidade que começou a surgir nos Homo sapiens também é uma questão singular, creio eu. Não acredito que todas as raças que existem conseguem entender como funciona o contexto espiritual que dá estruturação, que dá sustentação à criação material universal. Aqui para essa humanidade isso começou a ser mais discutido principalmente com Allan Kardec, que foi o responsável aí pela codificação espírita, mas penso que nem todas as civilizações tiveram o privilégio de serem esclarecidas nos moldes em que nós, Homo sapiens, estamos sendo, né? Pena que nem todo mundo realmente leva isso a sério, mas é até natural que seja dessa forma,
uma vez que nós ainda não sabemos se estamos sozinhos ou não no universo e se a vida se encerra na morte e, como alguns acreditam, se é que existe alguma coisa depois da morte, que é uma eternidade no paraíso ou uma eternidade no inferno. A gente ainda não consegue entender essas questões e discuti-las abertamente. Então, ainda estamos no princípio, mas creio que o tempo já é chegado e em breve alguns governos aí deverão publicamente admitir que possuem absoluta certeza de que nós não estamos sozinhos no universo e que algumas civilizações, inclusive, estão por aí nos visitando, nos monitorando há bastante tempo já. Me pergunto quanto tempo ainda vai demorar, mas também não vivo pensando muito nisso e não aconselho ninguém a viver pensando nisso o tempo todo, porque senão você não consegue trabalhar, produzir, enfim. A gente precisa fazer isso porque o mundo precisa de pessoas que trabalhem, né? Inclusive porque a economia precisa girar, o sistema que existe precisa de alguma forma girar e as pessoas precisam garantir a sua sobrevivência. Então é bem possível que no futuro, educados desde criança, o ser humano possa conciliar esse cotidiano de trabalho, de sobrevivência, com a evolução espiritual necessária e a compreensão esclarecida acerca dos problemas cósmicos que existem no universo. Isso possivelmente ainda vai demorar gerações até surtir algum efeito, mas penso que caminhamos para isso. E, atrelado ainda à evolução da tecnologia, creio aí que daqui a 100 anos o mundo realmente será um lugar completamente diferente, no qual as pessoas vão se perguntar como nós podíamos viver do jeito que hoje a gente vive nesse palco planetário. Caso os governos dos países não admitam publicamente que sabem que nós não estamos sozinhos no universo, que diversas civilizações mantêm ou tentaram manter algum tipo de contato com eles, coisas do tipo, caso eles não venham a público falar sobre esses assuntos, é perfeitamente compreensível também, porque eles teriam que admitir que, seja usando a desculpa da questão de segurança nacional ou não, eles omitiram e mesmo ludibriaram a população que eles governam, né? Então, creio aí que talvez eles só venham a admitir depois que as pessoas vejam as naves nos céus e realmente não tenha mais para onde correr. Mas se eles forem inteligentes e estiverem querendo preparar a humanidade para esse momento, que é inevitável, eles vão, quem sabe eles não tomam a decisão de realmente vir a público e falar abertamente sobre o que eles sabem sobre esse assunto, né? Afinal de contas, se eles quisessem nos destruir, para eles seria muito fácil. Para os extraterrestres, eles poderiam perfeitamente destruir a nossa civilização sem arriscar nenhuma vida de nenhum deles, né? Se eles têm tecnologia para se locomover no espaço, eles com certeza têm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa e poderiam dominar o planeta se assim desejassem fazer. Se existir alguma civilização que tem essa intenção, por um outro lado, parece que existe também diversas outras civilizações organizadas que trabalham em conjunto e nos protegem desse tipo de civilização mal intencionada. Até porque, se nós procurarmos analisar o comportamento
do ser humano, se ele tivesse a capacidade de viajar para outros mundos, possivelmente ele tentaria colonizar esses outros mundos com o nível moral de evolução que ele possui hoje, né? Então, creio que para a gente pretender evoluir para outros mundos, enfim, sair das fronteiras aqui do nosso planeta, é importante atrelar a esse conhecimento tecnológico uma certa dose aí de evolução moral e espiritual. E eu tenho certeza que essas civilizações, elas também se preocupam bastante com isso. E essas civilizações que governam certos mundos, possivelmente não vão permitir que nós façamos isso antes de estarmos preparados para conviver com eles. A paz no universo só é mantida às custas de muito trabalho. E a evolução das civilizações também é fruto do trabalho de cada um dos membros daquela civilização. Antes do dia em que nós nos enxerguemos como irmãos e irmãs de uma mesma aventura, indiferentemente de cor, de nação, de religião, enquanto nós não nos organizarmos com esse sentimento, essa consciência de cidadão planetário, nada vai funcionar nesse mundo, nenhum sistema político, nada vai funcionar aqui. Vai continuar sendo esse eterno caos. E é isso que me encanta no projeto Orgo, né? O Jean Valjean, ele foi cirúrgico quando ele escreveu o manifesto do projeto Orgo, e é importante aqui que a gente pense a respeito dessa questão da cidadania planetária. Apenas no dia em que nós nos enxergarmos como irmãos e irmãs de uma mesma aventura universal, momentaneamente habitando um mesmo palco planetário, aí sim, apenas nesse dia, creio que as coisas começarão a se resolver também por todo o universo. Porque, de acordo com as informações que nós temos, o caos também reina, não só na Terra, mas também em muitos outros mundos. Não digo em todos, porque deve existir aí, seguramente deve existir civilizações já bastante avançadas. Enfim, deve existir um pouco de tudo. Apenas lembrando, fazendo um pequeno e rápido resumo, surge o Big Bang e logo depois Javé começa a criar seres para poder auxiliar a ele, auxiliá-lo a administrar os problemas que existiam no universo e os problemas que ele mesmo estava encontrando no seu psiquismo doente, né? Então esses seres foram criados, não sei aqui precisar como, mas deve ter sido algo semelhante ao que a gente conhece aqui como clonagem, uma vez que nessa época só existia Javé e não existia essa questão de sexo. O corpo que esses seres utilizam ou utilizaram nessa época, e alguns utilizam até hoje esse mesmo corpo, é problemático, aprisiona o espírito de quem está submetido a esse corpo, bloqueia o livre-arbítrio, e isso não ajuda a resolver o problema do universo, pelo contrário, só piora. Na verdade, possivelmente foi devido a isso que um desses anjos clones, Vishnu e Shiva, mas precisamente aqui eu vou me referir a Shiva, tentou bloquear a capacidade do Criador de continuar criando outros anjos clones. Essa história Jean Valjean conta melhor em seus livros e palestras, e não tem como a gente abordar aqui nesses minutos que nos restam, mas a confusão toda só começou a piorar a partir daí. Surgiram demônios, não os demônios do jeito que a gente entende aqui, influenciado pela cultura
da igreja, principalmente da igreja da Idade Média. São demônios porque eles perderam o corpo, mas a mente continuou ativa e eles se reconstituíram e têm capacidade de metamorfose, de criar outros seres demoníacos também, assim como eles, enfim. A confusão correu solta nos primeiros bilhões de anos do universo, e apenas com o surgimento das civilizações biológicas, alguns bilhões de anos depois que o universo já estava aí permeado por seres, principalmente na esfera astral, né, numa outra dimensão, já estava num nível que realmente a gente pode classificar como sendo caótico, né? Então tudo aí parte de um plano amoroso conduzido nos bastidores, porque não pode ser conversado esse tipo de coisa com anjos clones e com Javé, mas parece que alguns dos seus anjos clones que conseguiram despertar estão aí conduzindo um plano amoroso para tentar ajudá-lo, e parte desse plano envolve seguramente as criaturas biológicas que surgiram no universo e, mais recentemente, os seres humanos que surgiram apenas há cerca de 160 mil anos, ou seja, ontem, né, no tempo de escala universal. Bem, meus amigos, nesses minutos aí que nos restam, eu queria apenas deixar aqui algumas reflexões, porque os assuntos são muito complexos, enfim, o nível de detalhe é muito alto, e não é à toa que Jean Valjean escreve aí diversos livros, né? Alguns já publicados, acho que uns 20 já publicados, e outros ele costuma brincar nas palestras que está tomando coragem para publicar, porque os assuntos às vezes são um pouco chocantes, e é o tipo de coisa que realmente não é para qualquer um. Apenas um grupo seleto aí de pessoas parece mergulhar a fundo, ter condições de mergulhar a fundo e tentar descobrir a verdade, seja ela qual for. O mundo que a gente vive é uma loucura, né? A gente tem que sobreviver, tem que ganhar dinheiro para pagar as contas, tem que resolver os problemas, tem que administrar situações complicadas. Pouco tempo a gente reserva para poder se educar e tranquilizar a respiração e meditar. Enfim, espero que no dia depois de amanhã, ou seja, no momento posterior à chegada dos seres extraterrestres, a coisa mude um pouco de figura e a humanidade comece a se preocupar com outras questões que hoje realmente acaba ficando apenas nas mentes de poucos gatos pingados aí, se nós estivermos considerando os 7 bilhões de pessoas que atualmente estão encarnados no planeta. É uma pena, mas é o que é. E, enfim, queria me despedir aqui de vocês, desejando a todos um excelente ano. Afinal de contas, o ano começa agora, né? O carnaval acabou, se bem que daqui a pouco tem a Copa. Enfim, um grande abraço para todos que estão acompanhando aí os programas, e até uma próxima oportunidade.
Você acabou de ouvir o programa Revelação Cósmica, aqui pela Rede Gubef. Apresentação: Rodrigo Freitas. Mais uma ação do Projeto Orbon.